Hi there! Nesta aula, você vai aprender a falar sobre quantidade, como perguntar sobre quantidade, né? Quanto, quantos. Então, para você criar uma pergunta sobre quantidade, você vai utilizar o how many. How many, que é usado para criar perguntas sobre coisas contáveis, tá? Coisas que você pode contar. Por exemplo, house, né? O que é house? Casa. Você conta 1, 2, 3 casas. É possível contar. People, pessoas. Você conta também, né? É possível haver muitas pessoas, 10, 15, milhares. Glass ou glass, significa copo. Também é contável. Job, é trabalho. Também você tem 1, 2, 3, ou empregos, né? Job. Tomato, tomate. Conta-se tomate, óbvio. E city, que é cidade. É city ou city, cidade. Então também é possível contar o número de cidades, né, que você visita, que você conhece ou que existem em um determinado local, ok? Então nós chamamos esses substantivos de countable, ou seja, eles são contáveis, countable. How many cities did you visit? How many cities did you visit? Quantas cidades você visitou? Essa pergunta está no passado. Quantas cidades você visitou? Como eu sei que essa pergunta está no passado? Por causa do did. Então, uma resposta possível. I visited many cities. London, New York, Barcelona, Cairo and others. Então, eu visitei muitas cidades. Londres, Nova York, Barcelona, Cairo e outras. Muito bem. Então, sempre que você quer dizer que você quiser falar sobre uma quantidade grande, né? Muitas, você diz many, tá? Eu visitei muitas cidades, várias, ok? Então, você vê many expresses large quantity. Ou seja, o many é usado para uma quantidade grande de algo, né? E você pode utilizar outras palavras, outras expressões. Você pode utilizar a lot of, dozens. Significa dezenas, ok? Dozens. A handful of. Significa um punhado, né? Hand é mão. Então, a handful é uma mão cheia de algo. Também expressa uma quantidade grande. E several, que significa vários. Several. Muito bem. Então, nesse caso, se eu perguntar para você, hey, how many cities did you visit? Você pode dizer, I visited many cities. Ou I visited a handful of cities. I visited several cities. Agora, vamos ver um outro exemplo com how many. How many people do you live with? How many people do you live with? Com quantas pessoas você mora? Lembrando que live é morar, viver, né? E with é com. Então, como resposta aqui, I live with few people, my mother and my brother, ok? A few significa o quê? Few expresses small quantity. Few expressa uma quantidade pequena de algo. Então, eu moro com o quê? Com poucas pessoas. Não são muitas, são poucas. Então, eu uso few ou a few. Vamos ver aqui outro exemplo, né? De uma pergunta que você utiliza para quantidade, tá? Nesse caso, é um pouco diferente. É coisas que você não conta, né? Coisas que você não pode contar. 1, 2, 3. Não pode ser contado. Que, por exemplo, não poderia ser contado? Water, água. Você não conta uma água, 2 águas. Você conta o copo de água, você conta a garrafa de água, o litro, mas não a água em si, né? Time. Você também não conta o tempo. Você conta as horas, você conta os minutos, mas você não conta o tempo. Você não conta 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos. Talvez em música, sim, mas isso teria outro nome. Gratitude é gratidão. Então, gratidão é o que? É uma coisa abstrata, né? Por exemplo, amor, alegria. São coisas que você não conta. Não dizemos uma alegria, 2 alegrias. Uma gratidão, 2 gratidões, né? Então, é incontável. Milk é leite. Também incontável, porque é apenas a substância, o líquido, assim como a água, né? Você pode contar a garrafa de leite, caixa de leite, mas não o leite em si. E salt, sal, também é apenas a substância, né? Os grãos ali bem pequenos que você não conta. O sal em si, você conta os grãos, talvez. Você conta o pote, quantos potes de sal, quantas colheres de sal, mas não o sal em si. Ok, então para essas coisas que você não conta, você utiliza how much para fazer a pergunta, né? Por exemplo, quanta água você bebe por dia? How much water do you drink a day? Né? Então temos aqui categorias de substantivos que não são contáveis. Por exemplo, activities, housework, music, socializing. Atividades.
em geral, por exemplo, atividade de casa, música, não é contável, tá? Se conta as canções, né? Não a música em si. O que mais? Food types, então meat, beef, pork, fish. Tipos de comida, food types, meat, carne, beef, que é o bife mesmo, né? Pork, carne de porco, fish, que é peixe, etc. Então, você perguntar, nossa, eu como muita carne de porco, né? Eu não posso quantificar isso. Uma carne de porco, 2 carnes de porco. Não, eu conto o pedaço de carne, né? Eu conto os pedaços. E groups of items, grupos de itens, por exemplo, luggage, que é mala, baggage também é mala, furniture, que é mobília, software, né? Tem tradução software. Então, coisas nesse sentido você também não conta, né? Eu não conto uma mobília, 2 mobílias, eu conto um sofá, né? Uma cadeira. Ok? E liquids, como eu disse, água, leite, né? Juice, que é suco. Water, água, álcool, né? Líquidos não se contam. Materiais também não são contáveis. Então, nós temos aqui wood, que é madeira. Steel, significa aço. Leather, que é couro, e etc. Né? Então, existe aí uma infinidade de materiais, né? Lã, papel, enfim. Material não se conta, ok? Agora, vamos ver um exemplo com how much. How much sugar do you take in your coffee? How much sugar do you take in your coffee? Você pode repetir essa pergunta para treinar sua pronúncia. How much sugar do you take in your coffee? Ou seja, quanto açúcar você toma no seu café? Como resposta, I usually take much sugar in my coffee. I usually take much sugar in my coffee. Usually é normalmente, geralmente. Take é tomar. E much é a quantidade grande, né? Então eu geralmente tomo muito, o que não é nada saudável. Então temos o much. Ele expressa uma quantidade grande também. Expresses a large quantity. E se eu não quiser utilizar o much, eu posso utilizar a lot of também. No caso, por exemplo, how much sugar do you take in your coffee? I usually take a lot of sugar in my coffee. É uma possibilidade, tá? Então, a lot of pode ser utilizado tanto no lugar de much quanto no lugar de many, tá? Ele é o coringa aí. Agora, vamos ver aqui uma quantidade pequena, ok? Small quantity. How much water do you drink a day? Quanta água você bebe por dia? I drink a little water, unfortunately. I drink a little water, unfortunately. Eu bebo pouca água, infelizmente. A little, ele tem o mesmo significado que little. Vamos ver. Agora que você já sabe utilizar how many e how much, vamos fazer uns exercícios. Okay? Exercises. Então, primeiro, eggs, did you buy? Ovos, você compra. Ou seja, quantos ovos você compra? Esse quantos, eu utilizo how many ou how much. Né? Qual é a opção certa? How much eggs ou how many eggs? Então, o correto aqui seria how many. How many, porque eggs, você conta, né? 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos, né? 10 ovos. Então, é how many eggs. E próximo, coffee, did you drink last night? Coffee, did you drink last night? Ou seja, quanto café você bebeu na noite passada? How much or how many coffee? Coffee é apenas um líquido, né? Eu não estou dizendo copo de café, xícara. Então, no caso, seria how much. How much coffee did you drink last night? Ok. Girls are there in your group? Quantas garotas existem no seu grupo? Então, girls é contável, certo? Pode ter 1, 2, 3. Então, eu utilizo how much ou how many. Seria how many. How many girls are there in your group? Quantas garotas existem no seu grupo? Próximo, cans of beer do you want? Can também pode significar lata, né? Cans of beer, latas de cerveja. Do you want? Você quer. Então, quantas latas de cerveja você quer? How many cans of beer ou how much cans of beer? O correto seria how many cans of beer. Agora o próximo, are the oranges? São as laranjas. Seria how many are the oranges ou how much? O correto seria how much.
Por que how much? Se eu conto laranjas, né? É uma coisa contável. How much? Porque essa pergunta é sobre o preço. Quanto são as laranjas? Quanto custa? Time have you got to play? Tempo você tem para jogar? Have you got? Você tem. Ok? Então, o correto seria how many time ou how much time? Certo? Seria how much time. How much time. Porque tempo é incontável. Agora, stars can you see in the sky? Quantas estrelas você pode ver no céu? How many stars or how much stars? O correto seria how many stars. Isso porque você conta as estrelas, né? Não todas, são muitas. Às vezes não, no céu de São Paulo dá pra ver poucas. Sugar would you like in your tea? Quanto açúcar você gostaria no seu chá? Né? Would you like? Você gostaria. Quanto açúcar você gostaria no seu chá? O correto seria how many sugar ou how much sugar? Sugar é apenas a substância, o material, né? Então nós dizemos how much sugar. Esse seria o correto. How much sugar? Money did you pay for your bike? So, money did you pay for your bike? Aqui seria um M na frente do O, certo? Completar a palavra aqui. Money. Ou seja, quanto dinheiro você pagou pela sua bike? Pay é pagar. Quanto dinheiro você pagou pela sua bike? É how much money ou how many money? Correto seria how much money. Novamente, dinheiro é incontável, não se conta dinheiro, né? Se conta, enfim, as cédulas, as moedas ou a currency que a gente diz, né? Por exemplo, real, dólar e etc. Hours do you sleep every night? Quantas horas você dorme todas as noites? How many hours ou how much hours? Qual seria o correto? Seria how many hours, né? Porque horas você pode contar. 1 hora, 2 horas, 3 horas. É how many hours do you sleep every night? E Spanish words do you know? Palavras em espanhol você sabe. Quantas palavras em espanhol você sabe? How much Spanish words ou how many Spanish words? Qual seria o correto? Seria how many Spanish words. How many Spanish words do you know? Se você diz how many, você acertou. E water did you drink? Água você bebeu. Quanta água você bebeu? É how much water did you drink ou how many water did you drink? Vamos lá? How much water? Muito bem, how much water? Porque água também não se conta. Aqui estão todas as respostas. How many, how much, que você pode tirar um print, anotar. É isso, essa foi sua aula sobre how many, how much. Como criar perguntas sobre quantidade. Continue estudando, keep studying. See you next class. Bye bye.